Opa, galera, vamos lá, vamos mais uma aula do nosso workshop Plantio de Açaí do Zero. Bom, na última aula a gente falou sobre a construção do nosso viveiro, que é uma etapa anterior à produção de mudas, então a gente não tem como a gente garantir uma alta qualidade de produção de mudas sem ter uma estrutura adequada para produzir essas mudas. Então, já que a gente já explicou como fazer essa estrutura, nada mais justo do que começar a falar hoje sobre a produção de mudas em si. Então hoje a gente vai destrinchar todo o processo de produção de mudas de açaí de alta qualidade até o ponto de elas irem para o campo, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui recapitulando um pouco do que a gente já está sempre falando ao longo das nossas aulas, né? Já falamos várias vezes sobre produção de mudas e a gente menciona que o processo de produção de mudas ele deve ser muito criterioso. Por quê? Porque a gente nunca deve deixar mudas de baixa qualidade irem para o campo. A gente deve sempre produzir mudas de alta qualidade para que elas vão para o campo e realmente vinguem no campo, tragam resultados para o produtor, tá certo? Então, a gente tem sempre que reforçar isso aqui, ó. O processo de produção de mudas ele deve ser criterioso, tá? Todas as etapas que a gente falar aqui, elas são muito importantes, elas são fundamentais para você ter mudas de alta qualidade, beleza? Então, vamos destrinchar um pouquinho aqui cada uma das nossas etapas, tá? Então, a primeira delas é construir a estrutura para a produção de mudas do nosso viveiro. Já falamos sobre isso na última aula, então a gente não vai repetir esse assunto hoje aqui. Nós vamos partir do segundo tópico, que é a escolha do recipiente para a produção de mudas adequado. Depois vem a preparação do substrato de mudas para preencher esse recipiente, a escolha da semente certa, a semeadura, que existe a técnica até para semeadura para ser feita corretamente, tá, pessoal? Então a gente não pode pular essas etapas. O acompanhamento da germinação, para a gente saber como está indo nossa germinação, a repicagem, o manejo fitossanitário, a adubação. Acabei até esquecendo de colocar aqui o controle de pragas e doenças, esqueci de colocar aqui nessas etapas, e a rustificação, tá certo? Então, vocês podem ver que é um processo realmente tem várias etapas, então a gente já percebe que não é simplesmente a gente colocar nossa semente ali e deixar a muda crescer, a Deus dará. Não, um processo profissional para a gente produzir mudas que vão trazer resultado no campo tem técnica, tá? Tem técnica e tem etapas a serem cumpridas, o que é muito importante, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre recipiente para a produção de mudas. Pode parecer um assunto simples, né? Pô, cara, vamos falar sobre recipiente para produção de mudas, não é só o saquinho de mudas. E na verdade não, tá, pessoal? Você pode escolher outras alternativas. A gente vai usar o saquinho de mudas nas medidas que a gente vai falar aqui como padrão para ter uma base, tá certo? Mas existem pessoas que produzem mudas de açaí em tubetes, mudas de açaí em baldes, tá? E essa escolha do recipiente vai ter influência sobre vários pontos na produção de mudas. Por exemplo, sobre o ciclo produtivo das mudas. Tá? O recipiente vai influenciar no ciclo produtivo. De que forma? Se você tem um tubete, por exemplo, naquele tubete tem um certo volume de substrato. Tá? E o que acontece? Se eu escolher um saquinho de mudas que vai ter um volume maior de substrato, qual é a diferença disso aqui? No que isso vai influenciar no ciclo produtivo em um caso ou em outro? É o seguinte, o meu tubete, normalmente, as minhas mudas já vão ter que ir para o campo com, no máximo, aí, uns 6 meses. No máximo, 6 meses, minhas mudas já vão ter que ir para o campo. Já com o saquinho de mudas, padrão que a gente vai usar como base, as minhas mudas podem aguentar até 10 meses antes de irem para o campo. Tá? Por que essa diferença de tempo? Por que essa diferença no ciclo produtivo? Por conta do volume de substrato para acomodar as raízes. Tá? Se a gente tentar fazer com o tubete, por exemplo, o mesmo ciclo produtivo de um saquinho de mudas que tem maior volume, o que vai acontecer é que nossas raízes vão enovelar, não vai ter mais tanto substrato, assim, espaço para que elas se desenvolvam. Isso vai atrapalhar o desenvolvimento delas, elas vão se enovelar completamente, tá? E isso reduz o pegamento delas no campo. Tá? Isso a gente chama, quando isso acontece, da nossa muda passar do ponto. Quer dizer que a nossa muda ela passou do ponto de plantio. As raízes se enovelaram e isso dificulta o pegamento delas no campo, o vingamento delas no campo, tá certo? Então, é só para você ter uma noção de que isso influencia no ciclo produtivo. Então, se você vai trabalhar com tubete, provavelmente você vai ter que se organizar para plantar mais cedo suas mudas, tá? Já no caso do saquinho de mudas que a gente vai usar como base aqui, como orientação,
aquele padrão lá de 8 a 10 meses é suficiente. Agora existem até saquinhos de mudas com volumes maiores que permitem até que você consiga passar até 12 meses da sua planta no viveiro, tranquilamente. E aí você pode levá-las para o campo com 12 meses. Elas têm um volume ainda maior do que esse que a gente vai falar hoje. Então, essa questão aí dessa escolha influencia no ciclo produtivo das mudas, eu acho que agora ficou claro, tá? A escolha do saco de mudas também, do recipiente, influencia no tamanho do viveiro, tá? Porque na aula anterior a gente explicou sobre isso, né? Que nosso saquinho de mudas padrão que a gente toma como base, ele vai ter lá em torno de uns 10 centímetros de diâmetro. Então você pode ter recipiente que vai ter um diâmetro menor, e aí no mesmo espaço de bancada vão se acomodar mais mudas, assim como também podem ter recipientes que vão ter diâmetros maiores. Aí no mesmo espaço de bancada você vai ter menos plantas, tá? Então, tem essa dinâmica que você precisa considerar, porque muitas das vezes, se você escolher um diâmetro maior, você vai ter menos mudas por bancada, e aí você vai ter que fazer mais bancadas, tá? E isso aí, obviamente, vai influenciar na estrutura do viveiro, de como você está construindo, na organização e por aí vai, tá? Influencia também na quantidade de substrato e de insumos. A gente vai falar sobre a preparação do substrato, e aí ele envolve vários insumos agrícolas, né? Esterco, calcário, fosfato. Então, se você vai produzir mudas com recipientes maiores, que tem maior volume, ele vai exigir mais substrato. E se exige mais substrato, exige mais insumos. E aí vai para outro ponto, que é o custo de produção da muda. Ele vai influenciar tanto por conta dessa maior quantidade de insumos no custo de produção da muda, como pelo tempo dela no viveiro. Porque se minha muda passa mais tempo no viveiro, eu tenho mais mão de obra sendo realizada ali, sendo exigida ali no caso, né? Eu tenho mais tratos culturais, eu tenho mais manejo. Então tudo isso aí vai somando no custo de produção da sua muda, tá? Então, quando a gente fala desse ciclo de 8 a 10 meses, a gente consegue equilibrar muda de alta qualidade com um custo razoável. Tem vezes que se você fizer uma muda muito, passar muito tempo lá no viveiro, às vezes ela fica uma muda muito cara, tá? E ela vai ter boa qualidade, mas ela vai ser uma muda muito cara. Já no caso de um recipiente menor, você muitas vezes tem uma muda mais barata, no entanto, com menos qualidade, tá? Uma muda menos madura, vamos dizer assim, menos rústica, vamos dizer assim, tá? Então, o custo de produção de uma muda também é influenciado por conta disso. Influencia na logística, porque se você tem um recipiente com maior volume, você tem maior peso também, tá? E maior espaço. Então isso influencia no volume de deslocamento das suas mudas. Uma hora elas vão sair do viveiro, elas vão ter que ir para o campo. Você vai ter que levar elas de algum jeito para o campo. Então, se você escolher recipiente com volume maior, você vai ter aí mais viagens para poder fazer para transportar a mesma quantidade de plantas, tá? E na mão de obra, como eu já falei para vocês, né? Vai influenciar na mão de obra, porque você vai demorar mais para preparar seu saco de mudas, seus recipientes, se for um recipiente com maior volume. Se for com menor volume, você gasta menos mão de obra, por exemplo, tá? Influencia na mão de obra de construção do viveiro, influencia na mão de obra de manejo e por aí vai, tá? Então, olha só o tanto que a primeira escolha de recipiente vai influenciar em todos esses pontos aqui. Então a gente tem que realmente entender isso antes da gente fazer nossa escolha, tá? A gente vai considerar como padrão o saquinho de mudas nessas seguintes dimensões: 15 cm de largura por 25 de altura e 0,10 micras de espessura, tá? E aí o que acontece? A gente vai tomar ele como base. Então, tomando ele como base, tudo que estiver com um volume maior do que esse, a gente considera um recipiente maior. Tudo que tiver um volume menor, a gente considera um recipiente menor, tá? A gente vai se basear pelo volume, tá? Então, a gente tem sempre que tomar como base. A gente faz o cálculo do volume aqui. Esse volume aí gira em torno de 0,8 litros, pode variar até 1,2 litros, dependendo de como for a estrutura do saco de mudas, tá? Então, tudo que tiver acima desses 0,8 a 1,2 aí litros de volume é um recipiente maior. Tudo que for menor é um recipiente menor, tá certo? E o material usado normalmente para a confecção de saco de mudas é o polietileno de baixa densidade, para vocês fazerem
as suas pesquisas por aí, tá? Eu vou deixar aqui na descrição um link do Mercado Livre para você encontrar os sacos de mudas que nós usamos, certo? Aqui é um exemplo, a nossa muda se desenvolvendo já dentro do seu recipiente, que é um saquinho de mudas. Show de bola? E agora que a gente já sabe qual recipiente nós vamos usar, o recipiente tem que ser preenchido com substrato. E aqui eu vou mostrar para vocês como a gente faz o preparo do substrato. Mas antes, é interessante que a gente entenda o que é um substrato e qual a importância dele. Por que eu não posso simplesmente usar terra? A gente vai entender um pouquinho isso já, tá? Mas o substrato ele é tudo aquilo utilizado para substituir a terra por um rápido período de tempo. É possível você adicionar nutrientes ao substrato. No entanto, esses nutrientes não são suficientes para longos períodos. Por isso que existe aquela etapa de adubação que a gente vai chegar lá, tá? Que envolve a fertirrigação. Depois a gente vai chegar lá, não se preocupem com isso, a gente vai explicar isso aqui. Mas então é possível que tenha nutrientes no nosso substrato, mas eles não vão ser suficientes para longos períodos, longos e vários meses, como nossas mudas vão passar no campo. Mas é importante que eles tenham sim alguns nutrientes, tá? E o substrato, apesar de substituir a terra, ele pode ter terra na sua composição, tá? Mas geralmente ele tem mais componentes voltados para aumentar a porosidade, aumentar a retenção de umidade e aumentar a quantidade de nutrientes. Então, você pode ter terra no seu substrato, mas vocês vão ver que a gente usa outros componentes aí que vão melhorar essa nossa retenção, essas nossas características aqui, tá certo? E essas características aqui são muito importantes para um substrato de boa qualidade. Um substrato poroso, um substrato que tenha uma boa retenção de umidade e uma boa quantidade de nutrientes para nossas plantas, beleza? Aqui ó, é um exemplo do nosso substrato preparado e já preenchido, né, dentro do saquinho de mudas do recipiente onde nós vamos fazer a nossa produção, onde nossas mudas vão se desenvolver, beleza? Bom, uma coisa interessante da gente chamar a atenção aqui, que é o seguinte: você pode produzir o seu substrato, como eu vou explicar para vocês como produz, ou você pode adquirir já ele em lojas agropecuárias. Lojas agropecuárias fornecem substratos, tá certo? E aí você pode ir lá e comprar esses substratos. Agora, muito cuidado quando você for procurar um substrato, se você preferir comprar, quando você vê aqueles anúncios de terra preta adubada. A gente vê muito isso, né? Eu estou vendendo aqui minha terra preta adubada para a produção de mudas, para a produção de plantas em vasos e por aí vai. Muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado mesmo, porque é o seguinte: quando a gente escolhe por substratos comerciais feitos por empresas, eles são feitos de tal forma que qualquer patógeno contido no substrato é eliminado. Existe um processo de esterilização do substrato. E aí você não vai ter nenhum tipo de patógeno, doença ou praga naquele substrato, tá? Quando você decide produzir o seu próprio substrato na sua própria propriedade, normalmente você faz usando compostos ou a própria terra da sua propriedade. Então não apresenta risco de novas pragas e doenças, já é o que vai estar na sua propriedade. Agora, quando você adquire um substrato que foi feito de outra propriedade, de outro manejo, que você não sabe como foi feito, aí você pode estar se submetendo ao risco de trazer consigo patógenos e pragas que não estavam presentes no seu solo antes. E isso pode acabar causando muitos problemas para você, porque esse substrato, onde nossas mudas estão se desenvolvendo, eles vão para o campo depois. E vão para o campo em grandes quantidades. Tá? Então imagina que você vai produzir lá 1000 mudas, tá? E para cada saquinho de mudas você tem 1 kg de substrato. Eu acho que é até mais, mas vamos dar 1 kg de base, né? Você está levando 1 tonelada de terra contaminada para o seu plantio, tá? Então isso é muito preocupante. Então tem que ter muito cuidado com substratos que não são comerciais e substratos que você não conhece como foi feito. Muito cuidado mesmo, tá, pessoal? Beleza. Agora, o que a gente usa no nosso substrato, né? Falando nossa formulação. A gente usa terra preta, tá? Terra bem preta coletada no nosso terreno, tá? Essa terra preta, por que é importante que seja terra preta? Porque terra preta, normalmente ela vai lá, ela tá mostrando pra gente, tá dando sinais de que tem bastante matéria orgânica, tá? Então a gente procura essa terra preta com bastante matéria orgânica, beleza?
Esterco bem curtido como fonte de matéria orgânica também, tá? E essa preocupação com matéria orgânica é justamente por conta da porosidade, por conta dos nutrientes e por conta da retenção de umidade. A matéria orgânica é muito importante para isso, tá? Então vocês podem ver que a gente está se preocupando muito com a matéria orgânica nesse primeiro momento. Esses 2 pontos aqui têm foco na matéria orgânica. Então o esterco ele tem que estar bem curtido, bem umificado mesmo, tá certo? Os próximos componentes já são fertilizantes que a gente já encontra, são insumos agrícolas que a gente encontra em lojas agropecuárias, o superfosfato simples e o calcário, tá? E as proporções utilizadas são essas aqui, ó. 4 partes de terra preta para 1 parte de esterco e 2 gramas de superfosfato simples por litro de substrato e 3 gramas de calcário por litro de substrato, tá? Não misture, se você estiver vendo essa aula aqui e estiver parando para poder fazer, calma, ainda não faça nada com isso que eu estou mostrando para vocês, porque eu tenho que explicar algumas lógicas disso aqui. Não misture, não faça nada ainda. Assista o restante da aula para você poder seguir adiante, tá? Vamos lá, o que são essas partes que eu falei de terra e parte de esterco, tá? É importante que a gente tenha uma medida padronizada para os dois. O que pode ser essa medida padronizada? Pode ser um carrinho de mão, balde, sacas, tá? Então, vamos dizer que eu vou botar um carrinho de mão como representante dessa parte. Se eu botar um carrinho de mão, o que eu quero dizer com essa nossa proporção? Eu quero dizer 4 carrinhos de mão de terra preta e 1 carrinho de mão de esterco, tá? Então, essa parte ou partes aqui de terra e de esterco tem que ser uma unidade padronizada. Então, eu poderia fazer 4 baldes de terra preta e 1 balde de esterco. 4 carrinhos de mão de terra preta, 1 carrinho de mão de esterco. 4 sacas de terra preta e 1 saca de esterco. Tem que ser padronizado, tá certo? Para você ter as medidas próximas disso aí, para a proporção ficar certa, tá? A proporção tem que ficar correta desses dois, tá? Então, é interessante que você faça uma medida padrão. Normalmente se usa o carrinho de mão, por exemplo, e aí você toma isso como base. 4 carrinhos de mão de terra preta para 1 carrinho de mão de esterco, beleza? Então, quais são os passos dessa preparação do substrato? A primeira coisa é o seguinte, a gente tirou nossa terra, nós vamos peneirar ela. Por que fazer essa peneira? Para a gente tirar, né, raízes que podem ter na terra, pedras, até alguns insetos que podem estar lá, a gente tira eles e faz através dessa peneira, tá? E essa peneira a gente pode fazer usando um cavalete, por exemplo, tá? Um cavalete com uma tela galvanizada com os orifícios suficiente para você separar a terra de detritos, tá? Então é um cavalete simples feito, tá? Que você pega a terra de um lado aqui que não está peneirada, joga para lá na tela e a do outro lado já vai sair peneirada, tá? Aqui, ó, a gente pegando a terra daqui, jogando do outro lado, a terra do outro lado já está peneirada, tá? E aqui a gente está tirando do carrinho o que foi peneirado. Vocês podem ver, ó, cheio de raízes na terra que a gente tirou, tá? Cheio de raízes, muitas vezes tem galhos também e por aí vai, tá? Então você pode usar fazer essa ideia de peneiramento usando essa tela galvanizada aí nesse cavalete que dá bastante certo. Muito importante que a gente faça essa peneira porque pedras, raízes vão atrapalhar a mistura e o preenchimento do nosso substrato. Até porque elas não são nem um pouco interessantes aí para a gente ter dentro do nosso substrato de qualquer forma, tá? O segundo passo, a gente pega o esterco que nós separamos e nós podemos triturar ou peneirar ele, tá? Mesma coisa, quando você adquire o esterco de algum lugar e armazena ele, é provável e possível que ele vai acabar formando torrões por conta do armazenamento e por conta da forma que ele foi coletado, tá? E esses torrões eles acabam atrapalhando o preenchimento também do nosso saco de mudas. Então, você tem a alternativa de triturar ele usando um triturador forrageiro, que é a forma mais rápida e prática de triturar, e você tem aproveitamento 100% do seu esterco, né? Ou você pode fazer uma peneira dele também, tá? Você faz a peneira e esses torrões aí você pode eliminar ou pode quebrar eles também se quiser, tá? Mas é importante que não fiquem esses torrões no esterco, tá? Aqui, ó, nós usamos um triturador forrageiro, também vou deixar o link aqui para vocês no Mercado Livre, tá? A gente faz a tritura do esterco, ele sai aqui embaixo triturado. E aí, o que acontece depois é que com a terra peneirada,
e o esterco triturado ou peneirado, a gente faz a mistura dos dois. Mistura bastante a terra peneirada com o esterco triturado, tá certo? Naquela proporção de 4 carrinhos de terra para um carrinho de esterco, tá? Então faz bastante a mistura aí para ficar bem homogênea, a mistura do nosso esterco com a nossa terra. E aí o que a gente faz? Os outros insumos, que é o calcário e o superfosfato simples, vocês perceberam que a gente definiu uma medida com base no volume de substrato, né? X gramas de calcário por litro de substrato, X gramas de superfosfato simples por litro de substrato. Então, a gente precisa saber o volume do substrato que a gente produziu para a gente poder misturar esses outros insumos. Então, por que a gente faz essa medida em volumes, em litros, né, em volume de substrato e não peso do substrato? Porque é o seguinte, essa ideia de fazer por peso é meio complicado, porque assim, dependendo de como você fizer o seu substrato, um esterco de boi, por exemplo, comparado com um esterco de frango, o peso pode variar. Então a proporção, a proporção que a gente está fazendo em volume, se você for usar o peso para ser considerado, nesse caso aqui, para misturar os outros insumos, vai sair distorcido, tá? Vai sair distorcido. E além do mais, muitas vezes os estercos eles absorvem também a umidade do clima. E o que acontece é o seguinte, pode ter época do ano que você vai ter o mesmo substrato, o mesmo volume de substrato, só que com pesos diferentes. E aí, como é que vai ser? Tá? Então a gente não se baseia pelo peso nesse caso, a gente padroniza pelo volume. Tá? E o volume normalmente é medido em litros. Só que aí, como é que você vai fazer a medição de uma coisa que é física em litros? Né? Uma pilha de coisa sólida como essa que eu estou mostrando para vocês aqui, essa mistura de terra com esterco, como é que a gente vai medir isso em litros? Então, vou explicar agora para vocês o que a gente vai fazer. Uma ideia para você medir o volume do seu substrato. Então, para a gente medir o substrato, a gente pode usar a seguinte técnica, tá? É o seguinte, a gente pode usar um recipiente de volume conhecido, tá? Por exemplo, um balde de 10 litros, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa pilha de mistura que a gente fez, de esterco com terra, e a gente vai encher esse nosso balde de 10 litros várias vezes, tá? Até a gente esgotar a nossa pilha de esterco. Então, você pode encher o balde, aí, beleza, enchi uma vez, eu jogo no outro lado, encho de novo, enchi 2 vezes, jogo em outro lugar, numa outra pilha separada, né? E vou enchendo até que a pilha inicial ela tenha sido concluída. E aí, por exemplo, se nós enchemos 10 vezes o balde para poder esgotar essa pilha que nós fizemos, a mistura, significa que nós temos aí 100 litros de substrato, tá? Porque nós preenchemos 10 vezes o balde de 10 litros, nós temos 100 litros, tá? E a partir desse momento, sempre que a gente fizer essa mistura nessa mesma proporção, a gente sabe que a gente vai ter 100 litros de substrato. A gente não precisa fazer isso toda hora, a gente faz uma única vez. Então, todas as vezes, vamos supor que eu peguei lá 4 carrinhos de mão de terra e misturei com um carrinho de mão de esterco, e eu sei que se na primeira vez que eu fiz isso eu conseguir preencher 10 baldes de 10 litros, eu tenho 100 litros ali. Então toda vez que eu pegar essa mesma proporção, eu vou ter 100 litros. Tá? Vai ter obviamente que sempre vai dar uma distorção ou outra, mas é muito pequena. Então a gente pode sim tomar isso como base. E aí você vai ter o volume como referência para você. E aí, tendo esse volume, a gente vai lá e mistura os outros insumos, tá? Então, se a gente, usando o nosso exemplo anterior, nós temos 100 litros de substrato, a gente vai precisar de, para calcário, 300 gramas de calcário, e para o superfosfato simples vamos precisar de 200 gramas de superfosfato simples, como eu estou mostrando nas contas aqui abaixo. Certo? Então a gente já sabe qual é a quantidade de substrato que a gente vai precisar, de insumos que nós vamos precisar. E o que a gente faz? A gente mistura eles gradualmente. Ou seja, você aplica um pouco dessa quantidade de calcário e de superfosfato simples, você mistura bem, e aí você aplica novamente mais uma pequena quantidade. E aí você mistura bem, a sua mistura completa, e aí você aplica novamente, até que você esgote os fertilizantes que você separou, calcário e superfosfato simples, mas sempre aplicando um pouco e revirando, aplicando um pouco e revirando para ficar bem homogêneo, certo? E aí, depois que a gente tem a nossa mistura completa, né, feita todos os nossos componentes que eu falei para vocês,
a gente vai começar a preencher nossos sacos de mudas, tá? Então a gente pode fazer esse preenchimento com várias ferramentas. Pode ser uma pazinha de jardinagem, pode ser com cano PVC cortado, pode ser até com a mão se quiser, tá? A melhor ferramenta vai ser a que a sua equipe ou você, né, estiver mais acostumado, tá? Ou se acostumar mais rápido a usar. Então, quanto mais rápido o preenchimento, melhor, tá? O que a sua equipe se acostumar melhor e estiver fazendo um preenchimento mais rápido, melhor, tá bom? Então, aqui a gente tem nossa pazinha de jardinagem, como exemplo, e aqui um cano de PVC cortado que você coloca o saquinho numa ponta e você usa a outra para cavar. E aí, na hora que você cava, o substrato já vai dentro do saquinho de mudas, tá? A gente tem um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês como referência, que mostra como a gente faz esse preenchimento. Então é interessante que você vá lá e assista esse vídeo no YouTube, né? Não vou botar aqui para a gente não quebrar a lógica da aula, mas você pode depois ir lá assistir, que eu mostro como é que a gente faz usando cano PVC, por exemplo. Certo? Agora, é muito interessante que a gente concilie a velocidade da execução com capricho. Não é só jogar a terra dentro do saquinho e deixar lá, tá? É muito importante que eles estejam completamente preenchidos pelo substrato, os saquinhos de mudas, tá? E aí, para ele fazer esse preenchimento completo realmente, você tem que preencher um pouco e bater ele um pouquinho no chão para ele acomodar bem, bater o fundo dele, para que o substrato vá sentando e realmente acomodando bem, se acomodando bem lá dentro. Não adianta você só jogar a terra lá dentro, porque a serra ela vai estar, a sua mistura, perdão, o seu substrato, quando você colocar dentro do saquinho de mudas e não fazer a boa acomodação dele, ele vai ficar bambo, tá? Ele vai ficar bambo e quando você jogar água, ele vai ceder, ele vai assentar. E aí o que acontece se ele assentar? Ele pode deixar as raízes da sua planta, da sua muda, expostas. Isso não é nem um pouco interessante, tá? Então você tem que deixar ele bem acomodado. Nesse vídeo que eu estou dando como referência aqui para vocês, que está aqui embaixo, eu mostro como faz isso aí, tá? Para ficar bem direitinho a sua execução do seu preenchimento, para você não ter falhas, beleza? E aí depois que ele já está preenchido, você já pode organizar o seu saquinho de mudas nas suas bancadas ou fileiras do seu viveiro, tá? E o ideal é que eles sejam levados o mais rápido possível para o local dentro do viveiro, para eles ficarem protegidos contra adversidades climáticas ou a ação de animais e insetos, tá? Então, preencheu, já organiza, leva para o viveiro, deixa lá no viveiro guardadinho, bonitinho, que ele fica protegido. Se você deixar muito tempo fora, pode bater uma chuva, uma ventania, né, que pode acabar tombando o seu saquinho de mudas e aí vai derramar o substrato e você vai ter serviço jogado fora. Ou também pode vir algum animal e ir lá cheirar, derrubar, cavar e você já viu, mais prejuízo. Bom, alguns cuidados importantes que a gente tem que ter, que a gente tem que garantir, é que, primeiro, nós vamos ter um esterco bem curtido, bem umidificado, para produzir o nosso substrato, tá? Isso eu já falei. E mesmo ele bem curtido, antes de você realizar a semeadura, que é o nosso próximo ponto, é interessante aguardar pelo menos 15 dias, tá? Ou seja, você vai preparar seu saquinho de mudas, vai aguardar em 15 dias para você fazer a semeadura das suas sementes, tá? Se você for fazer a semeadura direto no saquinho de mudas. Isso a gente vai explicar para vocês a técnica de semeadura, tá? Durante esse período, esses 15 dias, é importante você regar os sacos de mudas diariamente, mesmo que você não tenha semeado as suas sementes. Então, sempre que você colocar seus saquinhos de muda lá, mesmo que tenha semente, você faz a irrigação deles, você faz a rega deles. Por que isso, Ricardo? Para que você tenha a reação dos insumos que você está colocando lá. Por exemplo, o calcário. O calcário precisa de água para reagir. Então é muito interessante que você faça essa rega para que os insumos que você colocou reajam no solo. Que o substrato, na verdade, vamos dizer assim, vai atuar como o solo, substituto do solo. Então ele precisa dessa água para ter essa reação, tá? Se o esterco não estiver bem curtido, ou você não estiver com certeza de se ele está curtido ou não, você aguarda pelo menos 30 dias para realizar a semeadura. E você continua fazendo essa irrigação. Porque aí, no final das contas, vai até ajudar ele a umidificar mais. Tá bom? Então, nesse caso aqui é muito importante ter esse cuidado antes de você fazer a semeadura. Você aguardar esse período. Certo? E fazendo a irrigação diariamente para você ter aí a reação dos seus insumos no seu substrato. Beleza? Bom,
Agora, entendido que nós temos nosso saquinho de mudas prontos para receber nossas sementes, quais são as sementes certas, né? Como escolher corretamente nossas sementes? Eu falei durante a primeira aula que o nosso foco aqui vai ser nas cultivares de açaí, por conta das características mais atrativas que elas têm ao produtor, né? Precocidade, alta produtividade, resistência e tolerância a doenças e condições do campo, como a terra firme no caso do açaí, tá? Então todas essas características elas são comprovadas através de experimentos bem documentados que eu já falei para vocês. Então essas vantagens das cultivares elas são documentadas, você tem garantias de potencial daquelas cultivares, tá? Por outro lado, existem variedades na natureza espontâneas que surgiram que você não passaram por nenhum processo de seleção ou acompanhamento, então você não tem como saber realmente os resultados dessas variedades em um plantio comercial, tá? Você não tem nenhuma garantia do potencial daquela variedade. E aí entra aquela discussão, qual dessas duas a gente deve optar? Fica muito claro que a gente tem que optar, né, falando de plantio comercial, pelas cultivares, porque nós temos garantias de potencial e de bons resultados, tá? E o que acontece? Como a gente vai atrás dessas cultivares, a gente tem que entender como é que é a comercialização delas. No caso da Embrapa, a Embrapa ela não comercializa diretamente nem as mudas nem as sementes. Ela licencia algumas empresas, alguns viveiros, para comercializar essas sementes e essas mudas, tá? No próprio site da Embrapa, em páginas destinadas às cultivares, a gente encontra informação sobre os fornecedores das sementes. Então aqui, por exemplo, ó, nós estamos na página da Cultivar BRS Pai d'Égua, de açaí, tá? E lá no final você tem uma seção assim, onde encontrar. E aqui eles falam algumas empresas licenciadas, como a Amazon Flora, de Marituba, nossa parceira, recomendamos muito a Amazon Flora, e também recomenda a Amazon Mudas, que está numa região mais próxima aí de Castanhal, aqui do Pará, né, em São Miguel do Guamá. Também a gente conhece a Amazon Mudas, é uma empresa também muito boa, e para a Embrapa estar licenciando as sementes e as mudas para essas empresas é porque elas realmente são empresas que seguem o processo e o protocolo de desenvolvimento, tá? Então aqui, por exemplo, é um exemplo de saquinho de sementes do BRS Pai d'Égua, tá? Que a gente adquiriu na Amazon Flora, o selo da empresa, ó, o lote de produção da semente, tá? Né, as informações aqui, o selo de licenciamento da Embrapa e a composição e garantia dos produtos, tá? Do produto aqui do saco de semente. Então, quando nós formos comprar nossas sementes, tá? Muito importante que a gente receba elas dentro dessas embalagens, tá? Dentro dessa embalagem padronizada, com todos esses selos que vocês estão vendo aqui, selo de licenciamento da Embrapa, lote da semente, tudo direitinho. Porque isso aí garante que a gente está comprando realmente um produto de procedência, tá? Por exemplo, se você for lá e alguém que tentar vender para você semente de açaí, dizendo que é da cultivar da Embrapa, mas ele vende para você num saquinho de supermercado, qual é a garantia que você vai ter que você está realmente comprando as sementes corretas? Você não vai ter nenhuma, porque a semente das cultivares da Embrapa você não consegue distinguir a olho nu de um açaí nativo, de um açaizeiro nativo, de uma outra variedade espontânea na natureza. Você não consegue diferenciar, tá? Então, se a pessoa está fornecendo para você uma embalagem que não tem nenhuma especificação, não tem nenhuma garantia de que aquilo é o produto original, realmente o produto licenciado, certificado, você não vai saber. Só olhando a semente você não consegue saber. Então é interessante que a gente procure comprar nossas sementes da forma correta, com a embalagem correta, direitinho, que garante pra gente que nós estamos adquirindo eles com procedência, beleza? No lugar certo. Agora, tão interessante quando a gente saber onde comprar, é onde não comprar, tá? Então, qualquer lugar que não seja o meio oficial de comercialização das empresas responsáveis pelas cultivares, ou seja, qualquer lugar que não seja de responsabilidade da Amazon Flora ou da Amazon Mudas, agora em 2024, né? Mas eu estou querendo dizer das responsáveis que a Embrapa recomenda, as empresas licenciadas pela Embrapa. Qualquer lugar que não seja o meio oficial de comercialização dessas empresas, você não deve comprar, tá? Por exemplo, supermercados e feiras, né? Se a Amazon Flora ou a Amazon Muda, por exemplo, não fornece isso em supermercados nem em feiras, não compre,
tá? Mercado Livre, OLX e outros marketplaces que não sejam lojas oficiais das empresas, não compre. Vizinhos ou produtores próximos que você não tem confiança, né? Não compre. Viveiros também que não são confiáveis ou que não tem essa licença, não compre, tá? Evite você comprar, tá? Muitas vezes tem viveiros que eles vão... os viveiros que trabalham de forma profissional, ética, justa, honesta, eles não dizem que são cultivares da Embrapa. Eles vão falar para você, olha, isso aqui é um açaizeiro precoce, tá? Porque existem outras variedades precoces, mas que não são variedade cultivada da Embrapa, tá? Mas aí entra toda essa discussão de que você não tem garantias de potencial, tá? Você não tem estudos e experimentos científicos por trás, né? Documentação científica. Então fica a critério do produtor, mas seguindo a nossa recomendação de buscar cultivares da Embrapa, esses locais aqui é onde você não deve encontrar, tá? Você não deve ir atrás da sua semente nesses lugares que eu estou falando. Somente em meios oficiais de comercialização das empresas licenciadas, tá? Quantas sementes adquirir? Isso aqui é muito interessante. Essa pergunta aqui tem uma lógica por trás, tá? E tem muita gente que erra essa lógica. Mas o que acontece? A gente sempre recomenda comprar mais semente do que deseja plantar, tá? Pô, Ricardo, mas mais semente do que deseja plantar, eu vou ter mudas a mais, não vou estragar, o que vai acontecer? Vamos lá. Qual é a lógica por trás de você escolher mais semente do que deseja plantar? Primeiro, é muito difícil você alcançar 100% de germinação das sementes. Muito difícil, inclusive nas próprias garantias do saquinho de sementes diz que você não tem aí 100% de germinação, não garante para você 100% de germinação. Então, você já vai ter sementes que por si só não vão germinar. E aí você já teria uma perda por aí, tá? Algumas mudas podem adoecer e acabarem sendo descartadas ou morrendo, tá? Então você já vai ter perda também por aí, pode acontecer, tá? O ideal é que não aconteça, mas pode, tá? As mudas podem sofrer ataque de pragas também e acabarem sendo descartadas ou morrendo. Mesma coisa, vamos trabalhar para que isso não aconteça, mas isso pode acontecer, tá? E algumas mudas elas podem acabar não se desenvolvendo bem em relação às outras, nem no viveiro e nem no campo, sem nenhum motivo claro. Elas não foram atacadas por doenças, não foram atacadas por pragas, né? Elas foram bem cuidadas como todas as outras foram, e as outras se desenvolveram bem, mas essa aqui não. Acontece, infelizmente acontece, tá? Então, você já vai ter várias perdas pequenas durante esses processos, tá? Na germinação, durante o desenvolvimento, né? Você vai acabar tendo essas perdas. Até no campo, quando você levar para o campo, algumas mudas não vão aguentar o período de adaptação, tá? Poucas, mas algumas não vão aguentar. E aí é interessante que você tenha mudas para substituir. Então, por essa lógica de perdas que nós podemos ter ao longo do caminho, é interessante que a gente produza mais mudas do que a gente vai precisar, porque a gente tem alguma coisa para substituir. E no final das contas, a gente não precisa necessariamente estragar essas mudas. A gente pode vender elas, tá? As que sobrarem. Tá? Você pode falar com um produtor próximo de você e vender suas mudas. É uma possibilidade de você recuperar esse dinheiro. Tá? Mas o investimento vale a pena. Eu já vou explicar para vocês alguns cenários e você vai ver como é ruim você não fazer esse trabalho de sementes aí corretamente, de escolha da quantidade de sementes corretamente, tá? Mas aqui, ó, vocês podem ver dentro naquele saquinho de mudas de sementes que eu mostrei para vocês, nós temos aqui a composição do produto e dentro dela você tem aqui o poder germinativo, 85%. Então, 85% das suas sementes vai germinar. Isso é uma garantia do produto se você fizer a semeadura corretamente, tá? Mas você vê que ele não garante 100%. Então, naturalmente, você vai ter algumas perdas dessas suas 850 unidades, que é o número médio de semente nesse saco, tá? Bom, então, entendido todo esse processo aí de produção do nosso substrato, né, escolha da semente, vamos realmente botar nossas sementes agora para germinar, né? O processo de semeadura é esse: você vai alocar suas sementes em um local, em um ambiente confortável, para que ela possa iniciar o processo de germinação de forma saudável e sem atrasos, a fim de rapidamente emergir do solo e começar o desenvolvimento da plântula. Então isso é o processo de semeadura, tá?
E aí, qual é o momento da gente realizar essa semeadura, né? Vamos identificar isso. Eu posso pegar minha semente e realizar minha semeadura 90 dias depois? Não, tá? A semeadura tem que ocorrer o mais rápido possível a partir do momento que você está com sua semente em mãos. Então você tem sua semente, é o mais rápido possível você deve botar elas para germinar, você fazer a semeadura delas, tá? Por que essa velocidade? Por que essa rapidez para você fazer isso aí, né? Porque tem que ser o mais breve possível. Primeiro, o poder germinativo ele tem validade, tá? Então, se você passar essa validade, como mostra aqui nas especificações do saquinho de sementes, a validade do poder germinativo é de 45 dias. Então, se você passar isso, você perdeu a validade do poder germinativo, tá? Então, você não pode exigir 85% mais, você vai ficar refém aí de um número aleatório, porque você não vai mais poder exigir esse poder germinativo. E quanto mais o tempo passa, dentro desses 45 dias, o poder germinativo vai reduzindo um pouquinho, tá? Então, passaram-se um mês que eu tinha minhas sementes e não plantei, não botei elas para semear, o que acontece é que é o seguinte, o meu poder germinativo não é mais 85%, já reduziu, já pode estar em 70%, em 60%, tá? Então, na prática, esse poder germinativo ele vai reduzindo conforme o tempo vai passando. Então é interessante que você já coloque elas o mais rápido possível para germinar, faça as semeaduras dela o mais rápido possível, tá? E o que acontece é o seguinte, em alguns casos, se você demorar muito, elas acabam germinando dentro do saco de sementes. E aí é complicadíssimo. Vou mostrar para vocês um caso agora, verídico, de um amigo nosso que teve essa complicação. Demorou muito tempo para fazer a semeadura e perdeu muitas mudas por conta disso, porque as sementes começaram a germinar dentro do saco de mudas e não era um ambiente confortável, adequado para isso. E aí as mudas saem todas deformadas, com prejuízos, com danos, né, com deformações, então não é interessante. Agora, uma outra atenção que é importante, né? Nunca abra o saco de sementes se você não for fazer a semeadura, tá? Então, Ricardo, quero contar aqui as sementes que vieram, quero bater foto, quero ver como é que elas estão. Faça isso no momento que você for fazer a semeadura, tá? Não faça isso antes, não abra o saco de mudas porque você prejudica o armazenamento delas, tá? E aí isso pode atrapalhar todo o processo de germinação, né? Porque o armazenamento foi prejudicado, pode diminuir o poder germinativo e por aí vai, tá? Então, aguardar muito tempo para fazer semente pode causar isso aqui, ó. Aqui são sementes armazenadas de um amigo nosso, tá? Vocês podem ver que são muitas sementes aqui. Ele armazenou e aí ele passou muito tempo para poder plantar elas. E o que aconteceu aqui vocês podem ver, ó, elas estão todas germinando dentro do saquinho de semente. Ó, vocês podem ver aqui, ó, nessa foto à esquerda, elas estão germinando aqui dentro, tá? Então, o que aconteceu depois quando ele tentou semear elas, mesmo assim? Você tem essas plantas aqui, ó, todas deformadas, todas problemáticas, tá? Algumas ele conseguiu salvar, mas pouquíssimas, assim, em comparação com a quantidade que ele tinha aqui, pouquíssimas mudas ele conseguiu salvar, mudas de boa qualidade, e ainda é cedo para falar porque elas não se desenvolveram completamente ainda. Elas foram para o campo, mas tem que fazer o acompanhamento para saber se vão render realmente o que a gente espera. Mas isso aqui é muito sério, então as sementes devem ser semeadas o mais rápido possível, tá? O mais rápido possível, para evitar esse tipo de situação aqui. Beleza? Então, existem técnicas para a gente fazer a semeadura, tá? Existem técnicas. Uma delas é a semeadura direta, que você vai semear suas sementes direto nos saquinhos de mudas, tá? Quando você faz a semeadura direta, você não precisa fazer nenhum transplantio, que é a repicagem que a gente chama, porque elas já foram semeadas nos sacos de mudas. Então, elas vão ficar ali se desenvolvendo e por aí vai, tá? Agora também tem a semeadura indireta, que a gente semeia a nossa semente no germinador, tá? E aí sim, quando a gente faz a semeadura no germinador, depois a gente vai precisar translocar essas mudas para os sacos de mudas, que é a repicagem, certo? Então é a semeadura indireta essa aqui. E aí vem a pergunta, né? A diferença é a semeadura no germinador. Então, o que é um germinador? Para começar a conversa, né? Um germinador,
ou semeadeira, ou berçário, que muita gente chama de outra forma, né? É um espaço que pode ser reservado dentro do próprio viveiro, destinado para que sejam realizados a semeadura e a germinação das sementes, as quais serão detalhadas em capítulos anteriores. A próxima a gente vai falar. Isso aqui é um trecho do livro que eu tirei lá do e-book, tá? Então é um germinador, um espaço para a gente poder realizar essa germinação de forma adequada, tá? E aí quais são os benefícios de um germinador no final das contas, tá? Primeiro, o germinador ele possibilita uma semeadura mais prática, porque um germinador, você vai ter ali em 1 metro quadrado, você consegue semear mais de 2.000 sementes, 2.500 sementes em 1 metro quadrado, tá? Então você consegue fazer a sua semeadura muito rapidamente, tá? Qual é o segundo benefício de um germinador? Ele possibilita a simultaneidade de tarefas. Então o que acontece? Vamos lá. Imagina a seguinte situação. Você tem lá um germinador no seu viveiro e você tem suas bancadas. Vamos supor que, Ricardo, atrasou tudo aqui no meu planejamento. Eu atrasei a preparação do substrato. Se você não tivesse o germinador, você teria que aguardar o preenchimento do substrato, a preparação dele toda completa, como eu mostrei para vocês, passo a passo. Você colocaria ele nas bancadas, esperaria 15 dias, e aí somente depois disso, no melhor das hipóteses, você poderia fazer sua semeadura. No caso se você tiver um germinador, você pode deixar a sua semente germinando no germinador e vai demorar em torno de 30 a 45 dias para ficar pronta. Então você vai ter 30 a 45 dias que você pode preparar seu substrato ou terminar a preparação do substrato. Então você consegue fazer as tarefas de forma simultânea e aí isso possibilita com que você tenha aí mais tempo, você tenha uma maior flexibilidade no seu manejo para não atrasar o seu plantio, tá? E aí nesse caso, em vez de eu esperar, vamos supor, demorou 30 dias para eu preparar meu substrato. Eu tive que esperar esses 30 dias para poder fazer minha germinação, tá? Então minhas mudas, elas vão começar a se desenvolver um mês depois. No caso, se eu tiver o germinador e eu demorei 30 dias para produzir meu substrato, quando terminar esses 30 dias de preparação deles, eu vou pegar a minha muda no germinador, que já está no ponto de sair de lá, e vou levar para o meu saquinho de mudas. Ganhei um mês, tá? Então essa simultaneidade de tarefas é muito interessante, tá? Outra coisa, o germinador ele proporciona um melhor ambiente para a germinação, tá? Por quê? Porque o substrato no germinador, o substrato usado no germinador, ele é mais leve, tá? Ele é mais leve, ele visa simplesmente a retenção de umidade. Então você não tem aí esterco, por exemplo, terra que muitas vezes pode conter resquícios de raízes, de matéria orgânica, enfim, que podem tornar ele mais denso, né? O que pode dificultar um pouco a germinação. Então, no caso do germinador, ele simplifica, ele facilita essa germinação. É o melhor ambiente para isso, tá? Além de tudo, ele evita desperdício de insumos, que, como eu falei para vocês, a gente vai usar insumos agrícolas na produção do nosso substrato, certo? Certo. O que acontece é que nesse primeiro momento, nesses primeiros 30 dias, 45 dias, a nossa plântula ela não vai estar necessariamente precisando desse substrato, mas ela vai precisar de bastante água, tá? Desses insumos, tá? Então, o que acontece é o seguinte, se a gente fizer essa semeadura no primeiro momento, no nosso saquinho de mudas lá, a gente vai estar lá, tudo bem, vai estar lá nossa planta se desenvolvendo, só que no primeiro momento que ela está germinando, ela não vai absorver esse nutriente, tá? Ela não vai procurar, ela não vai fazer uso desse nutriente, tá certo? E aí eles podem acabar sendo desperdiçados por conta das irrigações que a gente está fazendo várias e várias semanas seguidas, dias seguidos. Isso pode acabar criando um desperdício de insumos, tá? Então são essas aqui as grandes vantagens do germinador, tá bom? Agora, como construir um germinador, né? Ele é bem simples, o germinador é uma estrutura bem simples, tá? Ele deve ser construído preferivelmente de forma suspensa, com uma caixa de areia, tá? Forrada no interior com um plástico furado para possibilitar a drenagem, porque nós vamos irrigar o germinador, tá? A gente vai ter que manter ele úmido para nossas sementes germinarem e as plantas se desenvolverem inicialmente. Então tem que ter uma drenagem para a água não ficar acumulada, tá? A profundidade dessa caixa de areia deve ser de pelo menos 20 centímetros, para que a gente tenha um bom espaço
para o desenvolvimento da raiz, né, a raiz principal que vai se desenvolver lá. Ele deve ser de forma suspensa, né, eu acabei pulando essa explicação, esse detalhe. Ele deve ser construído preferivelmente de forma suspensa para evitar que ele fique em contato com o solo e facilite a entrada de pragas, de insetos que podem danificar nossas sementes, nossas plântulas, tá? Então é interessante que a gente faça ele suspenso para dificultar a chegada de pragas, de insetos que podem atrapalhar o desenvolvimento delas, certo? E o substrato usado no germinador, vocês vão ver que ele é bem diferente do substrato usado para o saquinho de mudas. Ele pode ser exclusivamente de areia grossa ou areia de construção, tá? Areia de construção que a gente chama normalmente, tá? Pode ser feito exclusivamente de serragem bem curtida, tá? Pode ser feito exclusivamente de fibra de coco, pode ser exclusivamente feito de vermiculita ou a mistura todos esses nutrientes, desses componentes aí juntos, tá? Então você pode ter areia de construção misturada com serragem. A gente fez esse experimento e foi muito bom o resultado, tá? Você pode ter areia de construção misturada com fibra de coco. Você pode ter fibra de coco misturado com serragem, tá? E por aí vai. Então você pode fazer a mistura deles aqui, certo? Aqui, ó, vocês podem ver, nós temos aqui nosso substrato. O que a gente fez no nosso? Ele é uma caixa de areia, como vocês podem ver, tá? Como se fosse uma caixa de areia. Você consegue ver o plástico das beiradas, que ele está forrado todo o interno dele com plástico e as beiradas ficam aqui por fora. Vocês podem ver a rebarba, né, do plástico, todo furado para permitir a drenagem. E a gente preencheu ele com areia de construção e por cima nós colocamos a serragem, tá? Por cima nós colocamos a serragem. Então ficou bem bacana, ficou bem interessante isso aqui, deu um bom resultado para a gente. E o melhor resultado, inclusive, foi misturado a terra, a areia com a serragem. Você mistura elas. Esse caso aqui, a foto que eu tenho ainda é dele separado, né? Embaixo está a areia, em cima está a serragem. Mas quando você mistura, nós tivemos um resultado ainda melhor de germinação, tá? Qual dessas formas de semeadura devo escolher? Tá? Isso aqui é interessante, a gente vai analisar alguns pontos agora para tomar essa decisão. A primeira delas é a disponibilidade de espaço. Se você não tiver espaço para construir o seu germinador no seu viveiro, nem adianta você cogitar a semeadura indireta. Você vai ter que partir para a semeadura direta, tá bom? A segunda é a disponibilidade de mão de obra, tá? Então, assim, a semeadura indireta, ela vai exigir aí mais mão de obra, tá? Porque você está lá acompanhando no seu germinador as suas plantas se desenvolvendo, né? Germinando direitinho lá. E vai ter um ponto de você fazer o transplantio. Você tem que então acompanhar dia a dia essa evolução para saber quando elas alcançarem o ponto de transplantio, você vai ter que tirar elas de lá e levar para o saquinho de mudas que já vão estar preparados. Então isso tudo aqui exige sim mão de obra. Então se você não tiver essa disponibilidade de alguém estar lá toda semana, todo dia olhando, né, o desenvolvimento das suas plantas no germinador, é interessante que você faça direto no saquinho de mudas, porque você não vai precisar avaliar a evolução da germinação para fazer transplantio, porque você não vai ter transplantio. Você já vai deixar ela germinando ali no saquinho de mudas direto, tá? Então, se você não tiver disponibilidade de mão de obra, prefira a semeadura direta no saquinho de mudas, tá? Disponibilidade de tempo. Se você estiver trabalhando com prazos apertados e precisa otimizar o processo de desenvolvimento das mudas, a semeadura indireta é a melhor opção, tá? Porque, como eu falei para vocês, ela permite a simultaneidade de tarefas. Então, se você tiver com prazos apertado para fazer seu plantio, a semeadura indireta ela vai lhe dar aí 1 mês ou até 45 dias de vantagem, porque enquanto suas sementes estão germinando, você faz outras etapas de manejo do viveiro, por exemplo, tá? Então, ela garante aí, se você não tiver disponibilidade de tempo, se o prazo estiver apertado, a semeadura indireta é melhor. Só que aí depende das outras etapas também, né? De disponibilidade de mão de obra, disponibilidade de espaço para você fazer o germinador, né? E aí o que acontece? Na semeadura direta, como é que a gente realiza essa semeadura, né? Os sacos de muda já vão estar prontos e posicionados nas bancadas, eles já têm que estar posicionados. Não é interessante que a gente fique mexendo nossos sacos de mudas com as sementes lá dentro, tá? Porque a gente pode compactar o substrato e dificultar a germinação.
Então, eles já devem estar posicionados nas bancadas e fileiras. A gente abre um sulco, um buraquinho no centro do saco de mudas, um buraquinho mesmo, pode ser com o dedo, pode ser com alguma ferramenta, um pedaço de graveto, por exemplo, com uma profundidade de 2 centímetros, tá? E aí você posiciona a semente dentro desse saco, dentro desse buraco que você fez agora, desse sulco que você abriu, tá? E aí você cobre esse suco com uma pequena camada de substrato, tá? E aí você irriga o local logo em seguida, tá? Para deixar ele úmido. Acontece quando você faz a irrigação de algumas sementes acabarem saindo do lugar. E aí você vai lá e reposiciona elas com o dedo, tá? Você afunda elas um pouquinho e bota de novo um pouquinho de substrato por cima. Importante nunca compactar o substrato, nunca pressione o substrato. Sempre que você for jogar, por exemplo, o substrato para fechar o suco, você joga e deixa ele lá. Você não faz pressão no substrato, nunca, tá bom? Nunca deve pressionar o substrato, porque se você compactar o substrato, você dificulta a germinação, tá? Então, como eu estou falando aqui, nunca pressione a semente dentro do sulco ou a terra que irá cobrir a semente. Compactação excessiva prejudica a germinação, beleza? Aqui, a gente abrindo o suco dentro do saquinho de mudas, você pode ver no nosso substrato, posicionando as sementes aqui dentro, tá? E aí o que a gente faz para fechar? Em vez da gente jogar a terra por cima, por exemplo, a gente faz o que? A gente pressiona as laterais do substrato, que aí não faz pressão em cima dele nem nada, porque quando a gente pressiona assim, ele fecha completamente nosso suco, tá? Se eu tiver minha semente aqui e jogar a terra por cima, podem ficar espaços vazios aqui dentro do suco, né, que a gente criou. Então, se eu fizer uma pressão aqui leve para fechar, eu fechei totalmente o suco que eu abri, tá? Mas é levemente, tá, pessoal? Levemente mesmo, tá? Isso aqui não compactou a parte de cima e nem a parte de baixo do meu substrato, tá? A semeadura indireta, a primeira coisa é que o germinador tem que estar pronto. Você tem que estar lá com o substrato já dele definido, né? E dentro da nossa caixa de areia que a gente fez, né? E aí a gente pode organizar as sementes no germinador de duas formas. Você pode espalhar elas de forma desuniforme no germinador, você espalha de qualquer jeito lá, só tendo o cuidado para que não fiquem sementes amontoadas uma em cima da outra, tá? Porque aí senão elas vão germinar uma em cima da outra e vão se entrelaçar. Então você pode espalhar sem ter uma organização específica, mas com muito cuidado para elas não se amontoarem uma em cima da outra, tá? A outra forma é você organizar uma a uma em fileiras espaçadas em pelo menos 2 centímetros. Tá? Entre sementes e entre fileiras. Você vai fazendo os furos em fileiras espaçadas corretamente e você tem um germinador organizado. Particularmente eu prefiro essa alternativa porque você tem um germinador organizado, você consegue monitorar melhor as suas sementes germinando e fica um negócio muito mais organizado, muito melhor, facilita muito mais o manejo, até para você fazer a conferência do seu poder germinativo, tá? Então, na semeadura indireta, a gente faz a mesma lógica, abre um suco de aproximadamente 2 centímetros no centro do saco de mudas, no caso não tem saco de muda, né, dentro do germinador. Acabou que a explicação eu repeti a explicação que não mudei os detalhes, mas você abre o suco no germinador, no substrato do germinador, tá? E aí quando você vai cobrir o suco, você joga um pouco de substrato por cima, porque agora você não tem como compactar ele, né? Ele não está no saquinho de mudas, então você joga um pouco de substrato por cima e irriga o local. Se elas acabarem saindo do lugar, você reposiciona elas, tá? Então aqui é um exemplo. Nosso germinador organizado, a gente faz em fileiras, como eu falei para vocês, então fica bem organizado. A gente abre os sucos, coloca a nossa semente e depois joga o substrato aqui por cima e irriga, tá? Então você pode ver que fica bem organizado, bem direitinho. A gente sabe quantas fileiras tem no nosso germinador e sabe quantas sementes foram germinadas no germinador corretamente, em cada fileira. Então fica um trabalho bem organizado, fica bem legal, tá? Agora, muita atenção, tá? A quantidade de água da irrigação do nosso, tanto do substrato de mudas, das nossas plantas que foram semeadas diretamente, quanto
das mudas, das nossas sementes que foram semeadas indiretamente. Tem que tomar cuidado para não encharcar os substratos, tá certo? Nem do saquinho de muda, nem do germinador. É interessante que tenha boa umidade, mas não fique encharcado. Tá? Então, para saber a quantidade de água correta que está sendo aplicada, porque não tem uma medida de jogue 2 litros de água por dia, não tem essa especificação, não existe isso. Tá? Então, a gente tem que realmente fazer o teste de retenção de umidade no nosso substrato, tá certo? Então, o que a gente faz? Qual é o teste que a gente pode fazer? Antes da gente semear nossa semente, a gente pode irrigar nosso substrato sem nada, tá? Tanto o germinador quanto o nosso substrato que está no saquinho de mudas. A gente irriga sem ter sementes, tá certo? A gente irriga lá, espera 1 hora. E o que acontece? A gente coleta um pouco com a mão esse substrato, tá? A gente pega com a mão esse substrato, cava um pouco lá, e a gente aperta esse substrato, pressiona esse substrato na nossa mão. A gente pressiona ele aqui dentro. E o que acontece? Se a água espirrar com muita intensidade, né, significa que o substrato está encharcado. Se a gente apertar ele na nossa mão aqui, espremer ele e sair muita água, escorrer, jorrar água, então ele está muito encharcado. A gente tem que reduzir nossa irrigação, a quantidade de água que a gente usa na nossa irrigação, tá certo? Que a gente jogou água demais. Se o substrato a gente apertar e ele estiver esfarelando ou estiver muito rígido, empedrado, significa que a irrigação não foi suficiente, a gente irrigou de menos. Então, nossa próxima irrigação a gente tem que jogar um pouco mais de água, tá? Já se o substrato estiver úmido, sem jogar muita água, e ele estiver maleável, parecendo uma massa de modelar, uma massinha, né? Significa que a gente atingiu um ponto ideal, né? Que é a umidade ideal para nossa irrigação, tá? Que ele está maleável, está com uma boa umidade e está maleável, não está encharcado. Isso serve tanto para semeadura direta quanto para indireta, tá? Então você faz esse mesmo teste tanto para o seu substrato que está no saquinho de mudas, quanto o substrato que está no germinador. Você pode fazer esse teste para identificar, tá? Aqui é um exemplo, ó. Aqui você percebe no primeiro que o substrato está esfarelando, não tem umidade nele aqui, está esfarelando completamente aqui na mão. Na segunda, o substrato está completamente encharcado, ó, gigante, escorrendo água por aqui, tá vendo? E totalmente encharcado, ó, escorrendo água pelos dedos, um lamaçal aqui no substrato. Já o terceiro caso aqui, você percebe que tem umidade, mas não está jorrando, né? Mas ele está aqui, ó, um pouquinho de água aqui saindo, escorrendo, mas ele está maleável e está com uma certa umidade. Então isso aqui é muito interessante que a gente atinja esse ponto. Certo? Esse ponto aqui é o importante para a gente. A irrigação nossas sementes que foram semeadas no germinador, quanto as que foram semeadas no saquinho de mudas, a irrigação deve ser diária. Todos os dias a gente faz a irrigação no início da manhã, entre 6 e 8 horas. Tá? Isso garante uma melhor absorção da água pelo substrato, sem tanta interferência da evaporação. Tá? Normalmente, uma irrigação é suficiente, tá? Mas é interessante você realizar o teste de umidade no meio da tarde, entre 15 e 16 horas, porque se não houver umidade no substrato, é interessante você realizar uma nova irrigação às 4 da tarde, às 16 horas. Tá? Se a incidência de luz solar sobre o germinador estiver muito forte, estiver esquentando a superfície do substrato ou do saquinho de mudas, pode ser que o sombreamento não esteja o suficiente, esteja insuficiente, né? Então é interessante que aumente o sombreamento, adicionando mais uma tela de sombrite ou trocando um sombrite para que tenha um maior percentual de sombreamento, tá? Porque isso vai influenciar na retenção de umidade e aí pode evaporar mais e as nossas plantas vão acabar tendo menos água para absorver, tá? Então é interessante se prestar atenção nesses detalhes. Agora, a gente tem que fazer, depois que a gente fez a semeadura, a gente tem que acompanhar a germinação. Porque, como eu falei para vocês, primeiro de tudo a gente tem que acompanhar a germinação para saber se ela está sendo saudável. E se a gente fez a semeadura indireta, a gente tem que acompanhar a germinação também para a gente acompanhar o ponto de fazer o transplantio da nossa muda para o saquinho de mudas, tá? Então, a frequência de monitoramento pode ser feita de 2 a 3 vezes na semana, tá? Você pode ir lá, olhar seu germinador de 2 vezes na semana
e aí você vê que ela está germinando, tudo mais, está se desenvolvendo e por aí vai. Você faz o acompanhamento que a gente vai explicar agora para vocês. E aí, o que deve ser analisado durante esse acompanhamento? Tá? A gente deve sempre comparar o estado atual de germinação com o anterior, tá? Para mensurar o desenvolvimento. Então é interessante que você, por exemplo, bata foto. Quando você for fazer o monitoramento, você bata a foto das suas plântulas numa semana, depois bate a foto na outra e faça a comparação de como elas se desenvolveram, tá? Então, toda a nossa plântula, o tamanho dela, de uma semana para outra, deve estar sempre maior do que a da semana anterior, tá? Então, e a coloração também deve ser analisado. Plântulas amarelando ou deformadas podem indicar problemas, tá? Então, a gente tem que fazer esse monitoramento e fazer esse acompanhamento aqui, tá? Se o percentual de germinação ficou baixo do poder germinativo, a gente precisa avaliar alguns pontos. Primeiro, a fonte de semente que a gente comprou era confiável? A gente comprou no local certo? Né? Porque pode ser que a gente tenha comprado de um local que não é licenciado e ele pode ter vendido para a gente sementes que não têm qualidade, sementes que foram armazenadas de forma incorreta, né? Sementes vencidas. Então, a gente tem que analisar esse primeiro ponto. A gente realmente adquiriu a semente do lugar certo? Se a gente adquiriu a semente do local que é licenciado, então esse ponto aí a gente pode passar, que não é o caso, tá? A gente tem que analisar se existe algum problema com o substrato usado, tá? Então, pode ter o surgimento de micro-organismos ou insetos que danificaram nossas plantas, tá? Pode ter sido um excesso de umidade no substrato, por exemplo, e aí causou o surgimento de algumas pragas ou de doenças que podem ter atacado nossas plantas. Então é por isso que a drenagem é muito importante e a técnica de mensurar a irrigação também. Tem que se preocupar para não ocorrer a umidade excessiva, tá? As sementes, antes da gente fazer a semeadura, a gente armazenou elas corretamente. A gente não pode deixar elas armazenadas, por exemplo, em qualquer lugar. Não pode deixar elas a Deus dará no sol quente, torrando, porque elas vão queimar e vai diminuir nosso poder germinativo. Tá? Então tem que analisar como nós armazenamos nossas sementes antes da semeadura. Então vamos lá que eu deixei uma semana minha semente lá antes de fazer a semeadura pegando um sol brabo em cima delas. Provavelmente eu prejudiquei elas e muito sério. Tá? E tem que analisar se as sementes foram semeadas dentro do prazo de validade do poder germinativo. Se você lá no poder germinativo está dizendo que é 45 dias para germinar. 45 dias é o limite. O interessante é que você faça a semeadura antes disso. Então, se você fez a semeadura com 45 dias certo, muito provavelmente o seu poder germinativo reduziu bastante. E aí está aí explicado por que não rendeu tudo isso. Então, a gente tem que analisar esses pontos aqui para a gente ver o que foi que aconteceu de fato. Por que a gente ficou com um poder germinativo tão baixo, né? Outra coisa que a gente precisa acompanhar é o desenvolvimento delas, né? Como a gente falou, com as fotos e com o acompanhamento. Então, se o crescimento estiver estagnado, provavelmente há algo de errado com a germinação e algumas situações também devem ser investigadas. A umidade do substrato pode estar insuficiente, as irrigações podem estar sendo feitas de forma incorreta, pode ser necessário fazer mais de uma irrigação por dia. É interessante você acompanhar, como já explicamos, a umidade do seu substrato ao longo do dia. Tá? O substrato ele pode estar muito compactado, dificultando o crescimento das raízes. Se for feito pressão no substrato, isso pode estar atrapalhando. Tá? Insetos ou micro-organismos podem estar atacando as raízes. Por exemplo, formigas podem ter criado um formigueiro dentro dos saquinhos de mudas ou dentro do germinador, e aí isso pode acabar atacando as raízes. Tem que verificar se foi feito realmente o manejo correto disso aí direitinho, né, da suspensão do germinador, né? Está sendo feito um monitoramento direitinho do saquinho de mudas para evitar que isso aconteça, tá? A luminosidade muito intensa também pode estar prejudicando o desenvolvimento das plântulas. Ou seja, se você está com um sombreamento e as suas plantas estão sendo afetadas pela luminosidade, já que todos os outros pontos aqui foram cumpridos, e só a luminosidade pode estar afetando, então muito provavelmente pode estar insuficiente o sombreamento que você colocou. E é interessante que você coloque uma lâmina a mais de sombreamento ou troque ele por um sombreamento mais denso, tá?
E, como eu falei, é muito interessante que você faça o registro das suas plântulas se desenvolvendo com fotos e vídeos, para você ter material de comparação, tá? Então, esse acompanhamento é muito importante que a gente faça, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, de acompanhamento que a gente faz, batendo fotos. Então, primeira semana após a semeadura, ó, nossas plântulas aqui se desenvolvendo, bem pequenininho, mas se desenvolvendo. Mas a gente vai lá e bate foto, tá? A gente vai lá e bate foto disso aqui para a gente ter como comparação. Já na segunda semana de semeadura, a gente percebe o que? Mais plântulas germinando, e as nossas plântulas que nós batemos foto inicialmente, ó, bem maiores do que elas estavam, bem mais desenvolvidas. Então, bom sinal de que está dando tudo certo, né? As coisas estão dando certo. Terceira semana após semeadura, a gente já percebe que realmente já está ficando bem mais, já tem algumas ficando verdinhas, né? Mais bonitas, já tem uma população muito maior de plântulas aqui no germinador. Isso é muito bacana de ver. Já na quarta semana, nosso germinador já está lotado de plântulas, né, se desenvolvendo, lotado. A gente já percebe claramente que tá tendo um bom desenvolvimento aqui, já completando um mês, 30 dias. Ó, e aí, na quinta semana, a gente já identificou o ponto, elas já chegaram, boa parte delas já chegou no ponto de fazer o transplantio. Qual é o ponto de fazer o transplantio? É justamente esse aqui, que as primeiras folhas estão se abrindo, ó. Tá? Então, quando você vê essa pontinha verde na sua plântula, já é o momento de você fazer o transplantio. E aí a gente identificou isso na quinta semana. Mas como eu falei, pode variar até 45 dias, tá bom? Então você pode ter até a sexta semana para você fazer isso aí, elas podem demorar para chegar nesse ponto. Nosso caso chegou na quinta semana e nós fizemos o transplantio. Então, muito importante se atentar para isso aqui. É muito perigoso você deixar passar muito tempo, tá? Porque a partir de um certo momento, as suas plantas aqui, as suas mudas se desenvolvendo, elas vão precisar de nutrientes. E o substrato não tem esses nutrientes, por isso que nós preparamos o substrato do germinador, né? O substrato do germinador não tem nutrientes, tá? Ele basicamente é feito para reter umidade. Já o substrato de mudas que nós fizemos no saquinho de mudas, eles têm os nutrientes e está aguardando nossas plantas para elas poderem absorver, tá? Então, a gente tem que se atentar muito a esse ponto de fazer o transplantio. Quando você vê que está saindo as primeiras folhas, está aparecendo esses pontinhos verdinhos na nossa plântula, já é hora de fazer o transplantio, tá? E agora o acompanhamento da sexta semana, né? Já estavam, como eu falei, já transplantamos elas na quinta semana para o saquinho de mudas. E na sexta semana a gente tem mais uma foto de comparação aqui, elas se desenvolvendo e se desenvolvendo bem, né? Agora é muito importante relembrar que as irrigações continuam sendo diárias, tá? A partir do momento que nós temos nosso saco de muda dentro do viveiro, né? Mesmo sem eles estarem com sementes semeadas, a gente irriga eles. E aí não é diferente quando nossas plantas estão nos saquinhos de mudas. Nossas irrigações continuam sendo diárias, tá? Tanto do germinador quanto do saquinho de mudas, tá? Tem que fazer irrigações diárias. E o monitoramento frequente, tem que estar sempre monitorando o desenvolvimento das nossas plantas. Sempre monitorando, tá? Agora, para quem optou pela semeadura indireta, existe essa etapa adicional aí, que é a repicagem, tá? Que é o transplantio das nossas plantas para os saquinhos de mudas, do germinador para os saquinhos de mudas. Essa repicagem, normalmente ela vai começar com seus 30 a 45 dias a partir do momento que a gente semeou a nossa semente. Então, semeamos ela no germinador, passaram-se 30 dias, provavelmente elas já vão começar a chegar nesse ponto de realizar a repicagem. E a gente começa a fazer essa repicagem de forma imediata, tá bom? Muita atenção ao ponto da repicagem, tá? Se as mudas passarem muito do ponto da repicagem, desculpa, pessoal. Se elas passarem muito do ponto, elas podem acabar manifestando estresse e deficiência, tá? Porque elas vão começar a se desenvolver, as raízes já vão começar a a planta vai começar a ter demanda por nutrientes, né? Não mais só por água, mas por nutrientes para poder se desenvolver, né? E aí o substrato germinador não tem esse nutriente. Então elas vão começar a
sentiu estresse, deficiência e aí já prejudicou o nosso processo de desenvolvimento das nossas mudas, tá? Então, muita atenção ao ponto da repicagem. Como eu já mostrei no tópico anterior, né? Um momento de fazer repicagem é quando você vê essa pontinha verdinha aparecendo aqui na nossa planta, você começa a fazer a repicagem. Tá? Você pode passar uns dias, como eu falei, né? Se elas mostraram esse desenvolvimento com 30 dias, você ainda tem mais alguns dias para poder fazer a repicagem. Mas o interessante é que você não deixe passar de 45, porque muito provavelmente com 45 elas já estão passando do ponto. Tá? Então, 30 a 45 dias é o período ideal, mas nunca passe muito do que isso e sempre observe o ponto, tá? Quando ela começar a soltar essas pontinhos verdinhos aqui das primeiras folhas, já é o momento de você começar a realizar a repicagem, tá? Então, para você realizar essa repicagem, você tem que fazer um passo a passo e tem que ser bastante cuidadoso, tá? Então, primeira coisa, você vai retirar a sua muda do germinador usando a mão. Você pode ir lá e retirar com bastante cuidado a sua muda do germinador. Muito cuidado se o substrato estiver compactado, porque você passou muito tempo lá jogando água nele, é natural que ele vá compactar um pouco. Então, antes de você tirar, se você perceber que ele está compactado, isso que você acabou de assistir é apenas um trechinho de uma das nossas aulas do nosso curso de plantio de açaí do zero, tá? E você pode estar agora interessado em assistir as aulas completas, assistir o curso completo. Como é que você vai fazer isso? Vou explicar para você agora que existem 3 formas de você ter acesso ao nosso curso completo, tá? A primeira delas é você entrar para o nosso clube de membros do canal, tá? Que lá você vai ter acesso às aulas completas desse curso, você vai ter acesso a um grupo no WhatsApp com os membros do canal, você vai ter acesso a outros cursos que a gente tem também lá, como por exemplo do Maracujá. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos para os membros, vídeos antecipados e todos os nossos e-books que a gente lança sobre as nossas culturas, tá? E o Clube de Membros ele vai funcionar para você como uma plataforma de streaming, como um Netflix, por exemplo. Enquanto você for assinante, você vai ter acesso a todo esse conteúdo do nosso Clube de Membros, certo? E agora, para você entrar no nosso Clube de Membros, para você escolher um plano e participar dele, o primeiro passo é você ir aqui embaixo, nos comentários, você clicar no primeiro link, que ele vai direcionar você para a tela de planos do nosso Clube de Membros, tá certo? E aí você vai escolher entre 2 planos, que é o primeiro plano é o Compadre da Fazenda, de R$19,99 por mês, que ele vai dar acesso a tudo aquilo que eu falei para vocês, menos os nossos e-books. E o Melhor Amigo da Fazenda, de R$39,99 por mês, vai dar acesso a tudo e os e-books, certo? Então, você vai lá, escolhe seus planos e você vai ter acesso aí às aulas completas desse nosso curso, tá? A segunda forma de você ter acesso ao nosso curso completo é você adquirir o curso separadamente na KiwiFi, tá? Você faz o pagamento à vista ou parcelado sem taxa mensal, ou seja, um pagamento único ou parcelado via cartão, tá? Você tem acesso ao curso não mais pelo YouTube, mas pela plataforma da KiwiFi, tá? E você vai ter o acesso aí, você comprou o curso é seu agora, vai ficar lá disponível para você, tá? E dentro da plataforma da KiwiFi vão ter os e-books sobre açaí, somente os e-books sobre açaí vão estar disponíveis na plataforma, beleza? Para você adquirir o curso na KiwiFi, você vai clicar agora nos comentários aqui e ir no segundo link, que é o link do curso completo na KiwiFi. E ele já vai direcionar você para a tela de checkout, que você vai preencher seus dados, você vai dizer se você quer pagar no cartão, no boleto ou via Pix, e você vai ter as opções de parcelamento dele aqui, que você pode parcelar de até 12 vezes, beleza? Então essa é a segunda forma. E a terceira forma é você escanear esse QR Code e me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu envio para você um desses links. O que você achar melhor. Ou o link para você assinar os planos, né? Ou o link para você adquirir o curso na KiwiFi. Porque você pode estar assistindo da sua TV, né? E você pode não ter acesso, né, aos comentários. Você pode não estar conseguindo clicar nos comentários. Então você escaneia esse QR Code aqui, tá? Que você vai falar diretamente comigo no WhatsApp e aí eu passo para você o link para você adquirir o curso ou acessar o nosso clube de membros. Show de bola? Bom, vamos ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula e até lá!